Certo, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa jornada fascinante. Sabe aquela ideia de ler a Bíblia só por ler, com pressa, ou só para bater uma meta diária? Esquece isso. Hoje, o nosso foco é falar sobre um engajamento real, profundo, sabe? Como transformar a palavra na nossa principal fonte de nutrição para a alma. Vamos descobrir juntos um jeito bem prático e espiritual de viver isso na pele. E olha, isso faz a gente pensar. Lembra de quando você ganhou sua primeira Bíblia? Talvez lá na infância, cheia de ilustrações, ou um presente super especial mais tarde na vida. Naquela época tinha um deslumbramento, né? Uma admiração sincera. Mas, com o passar dos anos e a rotina da vida, a gente corre um risco enorme, o de olhar para esse texto sagrado como se fosse só mais um livro comum pegando poeira na estante. Será que a gente perdeu aquela reverência de segurar a palavra viva nas mãos? Porque, no fundo, a vida espiritual pede muito mais do que ter o livro ali por perto. Ela exige um encontro vivo de verdade. Tem uma frase que ilustra isso de um jeito brilhante. O grande reformador Martinho Lutero, que tinha o hábito de ler a Bíblia inteira repetidas vezes, usou uma metáfora incrível. Ele dizia que a Bíblia é como uma árvore gigantesca. Imagina isso. Ele falava sobre tocar em cada pequeno galho, em cada palavra, com uma ansiedade santa de descobrir o que tinha ali dentro. Não é genial? É praticamente um convite para a gente sair do raso. Explorar as Escrituras de um jeito totalmente intencional, procurando aquelas pérolas escondidas em cada versículo. Então, como a gente coloca isso em prática? Primeiro, precisamos falar sobre prioridade e sobre encontrar o lugar ideal. Pensa comigo, fazer aquela leitura super apressada em 5 minutinhos antes de sair correndo para o trabalho, sinceramente, traz quase nenhum benefício. A profundidade e a beleza do caráter de Deus não combinam com a pressa. Ter uma vida com Deus exige que a gente pause. Exige um lugar dedicado e, acima de qualquer coisa, prioridade absoluta na nossa agenda. Existe uma lógica aí que é igualzinha à nossa saúde física. Olha só que interessante. Assim como o nosso corpo precisa daquela nutrição celular constante pela comida, a nossa mente precisa da leitura bíblica. É o alimento. O exercício físico fortalece os músculos do corpo, certo? A oração fortalece a musculatura da fé. E o descanso, que é vital para o nosso corpo se recuperar, é exatamente a mesma coisa que a contemplação e a quietude na vida espiritual. Saúde, seja física ou da alma, não cai do céu. Dá trabalho, exige disciplina e uma decisão bem intencional da nossa parte. E não tem exemplo maior sobre isso do que o próprio Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a gente lê que, muito antes de o sol nascer, Jesus já estava de pé buscando a Deus. Ele não ficava lá confiando apenas na própria divindade, ele ia buscar força no Pai. Agora, pensa bem, se o próprio Salvador, que não tinha falhas, considerava que esse momento era a maior prioridade do dia para encarar as batalhas espirituais, imagina a gente. A nossa necessidade é literalmente incalculável. Então, o segredo é pegar a estrutura dessa devoção de Jesus, que basicamente tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, o tempo. Fazer isso bem cedo, pegando a agenda do céu antes que a correria do mundo comece a distrair a mente. Segundo, a ação. Jesus levantou e saiu. Isso mostra intencionalidade, sabe, sair da zona de conforto. E terceiro, o ambiente, um lugar isolado. Porque o silêncio é o cenário perfeito para a gente conseguir ouvir aquela voz mansa e suave do Espírito Santo com clareza. E a própria Bíblia reforça isso o tempo todo. Em 1 Crônicas 16, somos chamados a buscar a face do Senhor continuamente. Ter aquele melhor lugar pode ser uma poltrona mais quieta, um cantinho no quintal ou até a mesa da cozinha na paz da madrugada, cria um gatilho mental poderoso. Transforma um espaço super comum num verdadeiro solo sagrado. E isso facilita demais a construção de um relacionamento real e transformador com o Criador todos os dias. Bom, agora, vamos para os passos práticos para um estudo mais profundo. E olha, a melhor parte é que ninguém precisa de um diploma em teologia para entender as letras sagradas, viu? O Espírito Santo é o verdadeiro mestre dessa jornada. Qualquer pessoa que abra o coração e usa alguns métodos simples consegue tirar lições que vão revolucionar completamente a própria fé. Vamos detalhar isso um pouco mais. O primeiro passo, e o mais vital de todos, é orar. Depois, ler e escrever. E, gente, escrever é um detalhe poderoso demais. Quando você copia um trecho ou anota à mão, você desacelera aquela agitação toda da mente. É como se a verdade passasse da caneta direto para o coração. Ajuda muito na memória e na meditação. E o último passo é compartilhar. Conversar com alguém sobre o que você descobriu é uma das maneiras mais eficientes de fixar aquilo na sua própria cabeça. Mas olha, não se engane, a oração não é só para cumprir tabela ou uma formalidade. É uma necessidade absoluta.
Uma citação fantástica nos lembra que a gente nunca deveria abrir o texto sagrado sem antes pedir a direção divina. É só a influência do Espírito Santo que afasta as distrações, ilumina as verdades mais difíceis e faz a gente sentir o peso daquelas lições mais simples. Estudar a Bíblia sem o Espírito é só uma leitura acadêmica vazia. Para transformar tudo isso num hábito que você consiga gerenciar todo dia, tem um roteiro incrível. Em vez de simplesmente abrir a Bíblia de forma aleatória num versículo solto, escolhe um livro curto, separa um bloco de texto, aí você copia ou destaca as partes que mais chamaram a atenção, sublinha as promessas, as ordens divinas, anota as ideias que vierem à mente e, o mais importante de tudo, reflete. Pensa como isso se aplica e impacta quem você é. É desse jeito que a leitura vira assimilação de verdade. O que nos leva à nossa próxima ideia, a bênção em dobro. A nossa vida espiritual não pode ficar estática, ela precisa de movimento, de renovação contínua. A palavra de Deus foi desenhada para fluir como um rio de água viva, não para ficar represada numa mente parada. Mas o que é exatamente essa bênção em dobro? É aquele processo super dinâmico onde, quando você compartilha a verdade, você fortalece tanto a pessoa que está ouvindo quanto você mesmo. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quando você tenta explicar um conceito bíblico, os seus pensamentos se organizam melhor e a convicção fica muito mais profunda. A semente que você planta no coração do outro cria raízes mais profundas na sua própria alma. Isso fica muito claro no princípio relatado lá em Isaías 50. O profeta descreve como o Senhor o desperta todas as manhãs com os ouvidos atentos. E para quê? Para que ele tenha uma língua de erudito e consiga sustentar e consolar quem está cansado. Aquele encontro em silêncio de manhã cedinho é exatamente o que prepara a gente para ser uma fonte de encorajamento, de esperança e de paz para todo mundo que cruzar o nosso caminho ao longo do dia. E agora, vamos focar em como essa experiência é maravilhosa, literalmente tão doce quanto mel. Sabe, a nossa relação com as Escrituras não tem que ser vista como uma obrigação amarga ou um dever que te deixa exausto. Pelo contrário, as promessas do Altíssimo trazem a mais pura e incomparável satisfação para a mente e o espírito. É só olhar a bela poesia que o Salmo 119 nos traz. Ele compara os preceitos divinos a um favo de mel. E na antiguidade, o mel não servia só para adoçar, ele dava energia e ajudava a curar. De uma forma bem paralela, a palavra de Deus dá energia para quem está esgotado, traz cura para os danos que o pecado deixa e proporciona um entendimento real da vida. É a sobremesa perfeita depois de um dia exaustivo nesse mundo corrido. E lá em Isaías 55, esse convite se expande. É um chamado divino aberto para todo mundo. Buscar o Senhor enquanto é possível achar, ir até as águas e se alimentar com o que mata a fome de verdade. O texto desafia a gente a largar as coisas que não dão paz e abraçar a promessa de que a palavra de Deus é igual à chuva que cai do céu. Ela jamais volta vazia, cumprindo sempre o seu propósito de restaurar e transformar. Ao olharmos para tudo isso, chegamos ao ponto central: transformar o conhecimento em ação prática. Estudar a Bíblia não é apenas um exercício de leitura, é um encontro com direção, propósito e transformação. Mas a verdade é que muita gente abre a Bíblia sem saber por onde começar, lê sem entender e aos poucos vai deixando de lado algo que poderia mudar completamente a sua vida. Por isso fica aqui um apelo sincero. Não trate a Bíblia como um livro comum. Ela é alimento espiritual. Assim como o corpo precisa de comida todos os dias, a alma precisa da palavra. Não espere ter vontade para começar. Comece com decisão. Separe um tempo, mesmo que pequeno. Pode ser 10 ou 15 minutos por dia, mas que seja um momento de atenção real. Desligue distrações, ore antes de ler, peça entendimento. Deus fala com quem se dispõe a ouvir. E não leia apenas por obrigação, busque compreender. Pergunte ao texto: o que isso me ensina? O que isso revela sobre Deus? O que precisa mudar na minha vida? A Bíblia não foi feita só para informar, mas para transformar. Se possível, anote o que você aprende. Reflita, compartilhe com alguém. O crescimento espiritual se fortalece quando é vivido e dividido. E, acima de tudo, pratique. Não adianta conhecer muitos versículos se eles não chegam ao seu comportamento, às suas escolhas, ao seu caráter. Comece hoje. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chega. A Bíblia aberta pode ser o começo de uma nova história na sua vida. A decisão está nas suas mãos. Você vai apenas ler ou vai permitir que Deus fale com você? E olha, a beleza da palavra é multiplicada quando é repassada. Fale disso com os outros.
Compartilhe esta explicação visual com outras pessoas. Pode ser com amigos, familiares ou qualquer um que você sinta que está precisando de um alimento espiritual genuíno. Espalhar essa mensagem é praticar de verdade aquela bênção em dobro. Que o seu encontro com a palavra hoje seja um grande divisor de águas. Muito obrigado por acompanhar essa análise e vamos juntos continuar buscando a luz das Escrituras.